E hoje no quadro Este Sim Era Vaso, nós vamos falar um pouco sobre John Wesley, um grande avivalista da Inglaterra do século XVIII. John Wesley viveu de 1703 a 1791. Foi um pregador, teólogo e reverendo inglês. Foi o líder e precursor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. O metodismo provocou uma grande renovação religiosa na Inglaterra e nos Estados Unidos, graças às atividades missionárias entre os metodistas ingleses e americanos, e espalharam o movimento por todo o mundo. John Wesley nasceu em Epping, na Inglaterra, em 17 de junho de 1703, filho de Samuel Wesley, sacerdote anglicano, e de Susanna Wesley. Foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, influenciado por tradição de família. Cedo se manifestou na vocação religiosa. Estudou em sua cidade natal durante os 6 anos na escola Charterhouse, em Londres. Em 1720, foi para Christ Church College, em Oxford. Em 1726, foi eleito membro do Lincoln College. John Wesley foi ordenado diácono para o ministério anglicano em 1728 e passou então a acompanhar seu pai na direção da igreja anglicana, ou seja, a igreja da Inglaterra. A Igreja Anglicana é uma tradição cristã que foi fundada na Inglaterra por Henrique VIII, durante a Reforma Protestante realizada na Europa, no século XVI, por Martim Lutero. Em 1729, Wesley ingressou no grupo formado com a finalidade de estudar as Escrituras, que, formado por seu irmão Charles, ficou conhecido em Oxford como Associação dos Metodistas, devido à ênfase dada ao estudo metódico. Em pouco tempo, Wesley assumiu a liderança do grupo, cujas atividades religiosas incluíam práticas devotas e assídua ação social. Em 1735, os dois irmãos deixaram o grupo, que se desintegrou. Após a morte de seu pai, Wesley aceitou o convite para evangelizar a colônia americana da Geórgia. A bordo do navio, em 1736, Wesley seguiu em viagem para os Estados Unidos. Na Geórgia, Wesley atraiu muita gente para ouvir suas pregações. Porém, depois de 2 anos, a missão fracassou e Wesley teve que retornar para a Inglaterra. Em 1738, aos 35 anos, em uma reunião em Aldergate Street, Londres, o clérigo anglicano John Wesley, conforme relato do seu diário, sentiu o coração estranhamente aquecido durante a leitura de um texto de Lutero sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos. Wesley experimentou uma certeza da própria salvação que jamais tivera antes. Convenceu-se que a fé é o único requisito da vida religiosa. Passou então a dirigir um movimento de volta às origens da Reforma, com a cooperação do seu irmão Charles e de George Whitefield. Nessa época, Wesley começou a organizar grandes manifestações ao ar livre, quando pregava, sobretudo para os que estavam à margem da sociedade e se sentiam negligenciados pela Igreja Anglicana. Pregava a salvação de todos aqueles que aceitassem a graça de Deus, a fé em Jesus Cristo e a vida cristã. John Wesley passou a fazer pregações em que reunia um grande número de pessoas na Inglaterra e na Irlanda. Fez campanhas para diversas questões sociais, entre elas a reforma dos sistemas educacionais e prisional. Apesar de Wesley ter a sua intenção de permanecer como membro
da Igreja Anglicana, renovar e reativar a vida espiritual do seu povo, acabou tendo sérios conflitos com a Igreja da Inglaterra. Em 1740, o bispo de Londres negou-se a ordenar fiéis para atuarem nos Estados Unidos. Por isso, Wesley chamou para si essa missão. Como os púlpitos da Igreja Anglicana estavam fechados para os irmãos Wesley e para Whitefield, este decidiu fazer as pregações ao ar livre, o que fez um enorme sucesso, e logo os irmãos Wesley seguiram o mesmo exemplo. Em 1784, as sociedades metodistas passaram a atuar independentemente. Seus trabalhos logo foram difundidos em vários países, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, reunindo milhares de integrantes e deixando um legado de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais. Muitos dos seguidores de Wesley imigraram para os Estados Unidos e lá fizeram novos adeptos. John Wesley faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 2 de março de 1791. A separação da Igreja Anglicana e da Igreja Metodista se consumou em 1794, 4 anos após a morte de John Wesley. A partir de então, a Igreja Metodista se organizou como igreja propriamente formada, primeiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal A Janela da Palavra. Não esqueça de curtir os nossos vídeos e comentar. Desde já eu agradeço a sua atenção. E se você quer ter acesso a mais materiais como esse, clique no card acima desse vídeo. Que Deus possa te abençoar e um abraço imenso do Espírito Santo. Amém.